estou estudando programação orientada a objeto e olha só uma parada massa que eu fiz. Aqui eu tenho uma definição do que é programação orientada a objeto, ou seja, é um padrão de organização de código em torno dos objetos. Isso serve para a gente representar o contexto do mundo real ou abstrato ali dentro do nosso código. E eu consegui resumir isso nessa imagem aqui. Uma organização de código, aqui a gente tem uma pasta, né, com o formato aqui de um código, né, simbologia de código, uma pasta, então código organizado por pastas, pode ser se entender assim, em torno dos objetos. Então, só de bater o olho nessa imagem eu consigo já entender o que é programação orientada a objeto e não preciso mais ficar lendo. E essa outra parte aqui também é bem massa, ó. Principais fundamentos. Então, aqui eu tenho abstração, aí eu tenho uma breve descrição do que é abstração, do que é encapsulamento, herança e polimorfismo. Isso aqui já está o resumo do resumo, só a nata mesmo. E eu aí peguei e resumi isso aqui nessa imagem. E aqui eu tenho, né, fundamentos, programação orientada a objeto. Então, o que é abstração? É a gente criar arquivos que representem a estrutura do negócio do cliente, as entidades. Então, aqui eu tenho uma pessoa como se fosse um cliente e aqui uma caixa como se fosse um produto. Então, a gente cria esses arquivos representando o produto do cliente. E tem o processo de encapsulamento, que nada mais é do que a gente deixar visível ou não algumas partes do produto do cliente ali. Fica um pouco difícil de explicar assim, mas quem sabe esse assunto de PO vai entender o que é que eu estou falando aqui. Mas eu não entendi a fundo ainda para poder explicar alguns conceitos chaves para vocês. Mas consiste o encapsulamento a gente deixar visível ou não algumas partes do nosso código. E aí por isso que a gente cria as heranças. Então a gente cria as classes que representam as entidades do negócio. Então essas classes elas têm herança. Então tipo, eu crio uma classe pai e aí eu tenho uma classe filha que ela herda na verdade os comportamentos da classe pai e eu consigo adicionar mais comportamentos nela. Então aqui herança, né? Um pai e um filho. E depois eu tenho um polimorfismo, que eu consigo mudar o comportamento de uma classe que foi herdada, na verdade. Então aqui eu tenho uma simbologia, né? Um cara que está com uma cara normal, depois está feliz, depois ele está com raiva. Então aqui eu estou mudando o comportamento da classe. Então, de uma forma mais resumida, eu consigo bater o olho nessa imagem e entender já os fundamentos da programação orientada a objeto. E aqui é só o princípio, né? Depois eu tenho algumas outras coisas, né? Quando usar e quando não usar, por que usar a programação orientada a objeto, tem bastante coisa. Então, eu vou entrar nesses assuntos mais a fundo sobre a abstração, classe, métodos, encapsulamento. Então, aqui vai ficar bem melhor e com certeza eu vou ter mais ideias e o que for necessário eu vou trazer em imagens também. E eu continuei dando seguimento aqui nos estudos e eu queria saber como é que faz para poder usar programação orientada a objeto, tipo, meio que um passo a passo, um checklist que eu pudesse olhar e já entender todo um processo. Então eu consegui resumir tudo nessa imagem aqui. A gente primeiro identifica as entidades, né, do negócio do cliente, do projeto que a gente vai fazer. Depois a gente vai criar as classes. Depois a gente vai estabelecer relacionamento entre as classes. Essa questão de herança, qual classe faz parte de outra classe, coisas em comuns que elas possam ter. Aí a gente vai definir os atributos e os métodos, que os atributos são as informações em comum e os métodos são as ações que essa classe vai executar. Depois a gente vai implementar a classe e criar os objetos. Então aqui eu tenho isso aqui como se fosse uma classe. Eu estou criando vários objetos a partir dessa classe. Depois eu vou interagir com esses objetos, né? Um objeto vai fazer uma coisa em conjunto com o outro. E aí eu coloquei dois bonecos aqui interagindo. Essa imagem aqui resume para mim tudo isso aqui, ó. Esse passo a passo, e aqui eu tenho tudo mais detalhado caso eu esqueça ou fique faltando alguma coisa. E aí hoje eu já vim para a parte da abstração. Então tudo que está aqui, daqui para baixo, ó, falando sobre classes, métodos, métodos com retornos e parâmetros. Tudo eu joguei aqui nessa outra imagem com as entidades, né? Pego as entidades, coloco isso na verdade dentro do meu código. Depois eu venho para as classes, crio as classes que vão representar essas entidades. Depois eu vou pegar e criar os objetos a partir das classes. Depois as minhas classes elas vão ter métodos, que são ações, e vão ter os atributos que são as características em comum. Então esse cliente 1 aqui é um objeto e eu vou dar um nome para ele. Cliente 1.nome é igual a João. E aqui eu tenho as ações. Se eu tiver um método, na verdade, sem retorno, aí eu tenho que passar lá que ele é tipo void, que é sem retorno, né? E aí com o retorno eu passo a tipagem. E aí eu vou usar o retorno quando eu quiser imprimir algum dado, alguma coisa. E eu vou usar um parâmetro quando eu quiser ler algum dado.
Então foi isso que eu consegui entender e joguei para cá. Do que eu entendi do encapsulamento, eu consegui resumir nisso aqui. Então, essa é a parte só teórica, mas como eu já codei algumas coisas usando essa estrutura, eu já consigo fazer um link com as coisas que eu estava fazendo antes. Então, quando eu partir para o código, eu vou saber o que eu estou fazendo, não apenas vou fazer. Então, parece um pouco de perca de tempo fazer isso aqui, mas para mim é fundamental, e se mais lá na frente eu precisar revisar algum conceito desse, não preciso assistir vídeo aula, nem muito menos olhar esse tanto de texto que tem aqui. Eu só vou bater o olho na imagem e já vou conseguir recordar tudo. Tava aqui com o Davi, a gente estava fazendo uma call, terminou agora, demorou umas 2 horas, e ele estava me ensinando algumas coisas aqui, na verdade corrigindo alguns erros na minha aplicação, porque eu não estava conseguindo rodar a aplicação e a gente tentou de diversas formas, e até que ele descobriu que eu estava com um repositório dentro de outro repositório aqui no meu computador. É por isso que o VS Code estava travando demais para poder rodar a aplicação, e aí a gente foi, apagou uma pasta e resolveu, porque estava dando erro e conflito de que não tinha mais tamanho. Mas aí deu tudo certo. Finalizei, já fiz o pull request lá para o repositório da empresa, e amanhã o Davi vai fazer um review de todo esse código para ver como é que ficou. Na parte da noite a gente vai fazer uma call novamente para poder documentar todo o projeto. Então a gente vai documentar com o Swag, que eu já tinha aprendido, e vai ter uma outra documentação que ele falou que vai me ensinar amanhã e que provavelmente eu vou me dar bem. Eu acho que é porque, não sei, tem que escrever, tem que organizar algumas coisas, eu sou bom com isso. Então vai ser mais uma coisa nova que eu vou aprender aí e eu já estou ansioso. Ontem eu tinha parado ali na parte do encapsulamento, na parte dos modificadores de acesso, e hoje eu já consegui aprender mais algumas coisas. Ontem eu tinha parado nessa parte aqui dos modificadores de acesso e hoje eu consegui finalmente entender essa parte aqui do get e do set, que na verdade como se a gente tivesse uma propriedade da classe que ela está privada, então a gente não consegue acessar. E se a gente quiser disponibilizar o acesso para ser modificado, a gente consegue fazer isso de uma forma segura utilizando o get e set. Então o get é como se fosse uma chave. Eu coloco lá a propriedade, coloco um set nela. Então eu vou conseguir acessar. Então aqui a propriedade está fechada, é o baú, né? Então com o get eu consigo abrir esse baú, acessar a propriedade. E aí com o set eu consigo modificar a propriedade. Então aqui eu estou simbolizando que eu vou trocar as cores dos diamantes a amarelo. Então eu utilizo esse set. E aqui no set eu consigo criar validações também. Eu consigo colocar algumas coisas para que essa minha modificação seja de uma forma que não quebre a minha aplicação. Para isso que serve o getSet, pelo menos foi o que eu entendi agora desse estudo, e estamos avançando. E hoje está 12 graus, cara, tá um frio, muito frio mesmo. E o que me faz, tipo, acordar cedo, 4 horas da manhã, já tem, sei lá, 230 dias seguidos, é isso aqui, tipo, tava travado, não sabia nada de POO, e agora já tô conseguindo entender as coisas. Depois estava travado um pouco nessa questão de get, de set, agora também já tô conseguindo entender os fundamentos também, tipo, o que é herança, o que é abstração, já tô entendendo também. Então é muito massa, cara. Isso que me motiva é gostar do processo de aprender de algo que, tipo, pra mim era tão distante de obter esse conhecimento. E hoje eu já tô aí com as coisas bem claras na minha mente. Acabei de terminar aqui uma tarefa da empresa, onde eu tenho que criar uma rota para poder alterar um determinado tipo de dados no banco quando ele for deletado. Então ficou mais ou menos assim. Aqui eu tenho um método, né? Já estou mostrando na parte final e não tem problema mostrar isso aqui porque não tem nada da empresa. Mas eu estou recebendo aqui um ID, né, um número, então isso aqui eu já venho tratando as validações em outras partes do código, e aqui eu só faço a parte do banco. Então eu estou acessando aqui a parte do banco, estou colocando o update. Essa questão aqui é quando esse cupom ele for deletado, só que a gente não deleta isso do banco por conta de algumas coisas que eu não vou falar aqui nesse vídeo. Então a gente faz um update em uma coluna no banco para marcar se aquele cupom ele foi deletado ou não. Então eu estou fazendo isso aqui, olha, vai lá no ID que eu estou recebendo, então naquela coluna que tem aquele ID, naquela linha na verdade que tem aquele ID, vai lá naquela coluna onde eu tenho a data que eu deletei e cria uma data de hoje. Então a gente só faz isso para poder marcar, a gente não exclui o dado do banco, a gente marca que aquele dado ele foi excluído, porque aquele dado está vinculado com algumas outras coisas, dashboards, gráficos, e aí vai bugar todo o sistema. Não sei nem se essa é a melhor forma de fazer, se existe outra forma, mas é uma das formas que eu estou aprendendo. E eu tinha feito todo esse código aqui, tinha colocado a parte de deletar, realmente deletar. E aí estava errado, aí eu fui corrigir. E agora já tá tudo de boa. E hoje foi muito massa, tive uma call com o Davi, ele corrigiu aquele código ali e tava tudo certo, graças a Deus. E aí também ele me explicou uma parte muito massa de interface que eu não tava conseguindo entender, estudando por videoaulas e tal.
E foi bem massa que a interface é tipo um contrato, tudo que vem depois da interface, qualquer coisa que precisar utilizar a interface vai precisar seguir todas as regras que a gente tem ali. E isso é muito massa. Eu não vou explicar aqui para vocês, até porque eu não entendi para explicar de uma forma muito didática e também porque o vídeo vai ficar muito grande, mas é mais um avanço aí que eu me senti realizado hoje de entender mais um conceito muito importante na questão aí dos códigos. Finalizando mais uma semana, a gente finalizou a sprint. Acho que é sprint que se fala. Eu tinha 2 tarefas para poder fazer e eu consegui finalizar. E é bem massa porque essas tarefas não são coisas que eu já fiz. São coisas novas que eu tive que aprender e entregar para a empresa. E é muito massa porque, tipo, eu tô aprendendo cada vez mais as coisas, conseguindo entregar no prazo. Tô muito contente também que eu aprendi uns assuntos bem importantes aí de programação orientada a objeto. E é isso aí, a gente se vê na próxima semana.